Nesta semana, a Jovem Pan News exibe uma série de reportagens sobre a guerra na Ucrânia, que completa 1 ano na próxima sexta-feira. E após esse longo período de conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, o mundo todo passa pelas consequências econômicas da guerra. Mesmo distante, o Brasil sentiu os impactos desse embate que ainda não tem perspectiva de solução. A repórter Camille Unes fez uma reportagem especial sobre o tema. Vamos conferir. 1 ano se passou desde o início de mais um conflito entre russos e ucranianos. De lá para cá, muita coisa mudou nos dois países, na Europa e de alguma forma em todo o planeta. O Brasil, mesmo distante, sentiu os impactos desse embate, sem perspectiva de solução. Logo que o conflito estourou, o posicionamento do então presidente Jair Bolsonaro era de manter uma postura de neutralidade, posição que continuou com a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos defenderam uma negociação de paz, mas sem romper relações com a Rússia, parceiro comercial importante do Brasil. Apesar de uma guinada de Lula após encontros com o chanceler alemão Olaf Scholz e o colega americano Joe Biden, quando criticou Moscou por invadir a Ucrânia, o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Carlo Cauti, diz que o Brasil tem adotado o pragmatismo diante da guerra para defender os interesses econômicos. O Brasil está atuando, seguindo seus interesses econômicos, estratégicos e, eventualmente, também diplomáticos, e não se envolver nessa guerra. E não aplicando as sanções internacionais que foram decididas pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pelo Japão, pela Austrália e por alguns outros países, mas não pela maioria dos países do mundo, muito menos pelas Nações Unidas. Carlo Cauti avalia ainda que o posicionamento do país não deve mudar, mesmo com a continuidade do conflito. A Rússia é um dos principais fornecedores de energia do mundo. Na Europa, no início da guerra, houve uma grande preocupação com a possibilidade de faltar gás durante o inverno, como lembra o professor da Universidade Federal Fluminense, Luciano Lozecan. Os países, principalmente europeus, ficaram muito dependentes de forma energética da Rússia, né? E aí, se a gente pensar em ordem, não só de petróleo, de derivados de petróleo, né? E aí o diesel com algum destaque, e de gás natural, principalmente, dependendo da Rússia para atender o consumo da região. Aqui no Brasil, a preocupação maior envolvendo o petróleo foi o aumento dos preços dos combustíveis. Durante o ano passado, o barril de petróleo chegou a custar mais de $120, fazendo o valor da gasolina disparar. Luciano Lozecan avalia que, por agora, os preços estabilizaram. A gente está com um preço que se estabilizou, né, entre $80 o barril e $90 o barril, que é um preço elevado. Não é o pico, né? A gente teve preços quando a guerra ainda estava no momento mais de incerteza e com implicações ainda mais disruptivas, né? A gente teve preços superiores a $100 o barril. Aí depois de indas e vindas, né, estabilizou. A preocupação econômica brasileira sobre o conflito tem ainda um outro viés: a importação de fertilizantes. O Brasil é o maior importador desses insumos no mundo e é da Rússia que a gente compra a maioria desses produtos. A avaliação de especialistas é de que agora este aspecto também melhorou. Além de ter estocado os insumos, o Brasil também diversificou comprando de outros países. O professor da FGV, Felipe Serigati, afirma que as perspectivas para a oferta de adubo agora são mais otimistas e o consumidor não deve sentir impactos significativos no preço final. Já faz um tempo que a guerra teve início e o mercado já se organizou. Então, a gente já está vendo preços de fertilizantes operando em patamares inferiores a 2022, inferiores ao período pré-início da guerra da Ucrânia. Ou seja, quando a gente está se preparando agora para a safra 23, 24, aquela safra que a gente vai começar a plantar em setembro, se São Pedro mandar chuvas no momento certo, a gente já está começando a adquirir esses insumos. Estamos adquirindo a um preço inferior que a gente adquiriu na safra anterior. Boa notícia. Para Serigati, o Brasil se tornar autossuficiente na produção de fertilizantes não seria viável. As nossas minas jazidas, elas existem, mas elas não estão necessariamente nos lugares mais favoráveis. Por exemplo, para fosfato a gente tem, mas está na Amazônia,
Então, acho que ali o custo de você viabilizar essa produção, custo completo, não só o custo econômico, o custo burocrático, o custo de transação, não é trivial, e aí tem que colocar na ponta do lápis. E essa é uma questão importante, que não apenas o Brasil, mas o mundo tem se levantado desde o início da pandemia. O especialista avalia ainda que, com a pandemia e a guerra, o cenário geopolítico mudou. E, por isso, os países devem levar em consideração as possibilidades de rupturas no abastecimento e choques nos preços. Neste momento, muito além do conflito na Europa, o cenário de incerteza geopolítica diante do aumento da tensão entre China e Estados Unidos é preciso ser olhado com mais atenção, alerta Kaulo Cati. Com a situação na Rússia e também com a situação na China, que lembramos também está uma situação de bastante tensão com os americanos e também com os europeus por causa de Taiwan, a economia europeia começa a sofrer consequências severas, tanto que o chanceler alemão está procurando mercados alternativos, inclusive o Brasil, para tentar escoar as produções alemãs, porque de fato isso poderia também se transformar numa crise social na Europa, e aí sim a opinião pública, que já é tendencialmente hostil a apoiar a Ucrânia, se tornaria de fato ingovernável e poderiam haver algumas mudanças radicais também nos governos europeus. Kaulo Cati acredita que a guerra entre Rússia e Ucrânia não está perto de acabar e que o mundo tem vivenciado conflitos longos, como o da Síria e do Afeganistão.